Glória a Deus. Abba, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vou orar para que possamos fazer o apostolado do Ministério MGA Manaus 2, mais um estudo, para nossa edificação, para a edificação da igreja. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Obrigado, Pai. Eu te louvo e eu te adoro. Obrigado, Senhor. Já declaro anjos ministrando em favor de todos os eleitos, os abençoados que estão e estarão recebendo a graça e o apostolado, seja no Ministério MGA Manaus 2, seja via Facebook, seja pelo canal depois já gravado. Eu já declaro mentes iluminadas, já declaro que a tua palavra não voltará para ti vazia, em nome de Jesus. Crie, por isso eu falei, creio e por isso eu falo, declarando em nome de Jesus, segundo a tua vontade, revela a tua palavra, a graça e o apostolado, para que as ovelhas recebam o perfeito entendimento, haja a testificação do teu Espírito, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Glória a Deus. Então, Bíblia, papel e caneta, para que os amados irmãos possam aí anotar e estudarmos a palavra de Deus. Nós temos um tema e o tema é: Deus não vê a doutrina, Deus vê a fé. Então, glória a Deus, esse é o nosso tema. Então, para que Deus não veja a doutrina e Ele veja a fé, é preciso que nós entendamos, amados, que Deus não é doutrina. Por isso que Deus não vê a doutrina, porque Deus não é doutrina, Deus é Espírito, e Deus tem princípios, e o princípio de Deus para nós, os justos, é vivermos por fé. Então vamos ver alguns versículos aqui, para que nós possamos entender que Deus não é doutrina, e Ele não vê a doutrina, amados, Ele vê a fé, ou seja, a nossa fé, a fé de cada um, individualmente. Vamos ler 2 Coríntios, o capítulo é o 3 e o versículo é o 17. 2 Coríntios 3 e 17. Segunda Coríntios 3, e 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o Senhor é o Espírito. Então o Espírito é o Espírito Santo, amado. É o Senhor, porque Cristo, o ressuscitado, é o Senhor, é o Espírito em nós e habitando em nós. E na parte B, aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então, aonde está o Espírito do Senhor, não há confusão, mas então, onde há o Espírito Santo do Senhor, não há confusão. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, amados? Ele está em nós, porque Ele habita em nós. Então, onde Ele está, não há confusão, amados. E
ele não vê a doutrina, ele vê a fé, porque Deus é espírito, né? E a doutrina, muitas vezes, ela é até carnal, né? Mas vamos entender, vamos ler mais um versículo que ainda se encontra em Coríntios, mas agora vamos para 1 Coríntios, o capítulo é o 14 e o versículo é o 33. É bem próximo, 1 Coríntios 14 e 33. Primeira Coríntios 14, 33, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Então, onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. E aqui, novamente, o apóstolo Paulo confirma, pois Deus não é Deus de confusão. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de doutrina. Por que Deus não é Deus de confusão? Porque Ele tem princípio, e o princípio para nós, os justos, é vivermos por fé. Então, não existe confusão para Deus, amados. O que existe confusão ainda é para os eleitos que querem viver de obras, né? E não da fé, porque Deus não é Deus de confusão. Tudo que nós precisamos é estarmos debaixo do apostolado para que nós possamos receber as revelações da graça de Deus. Então, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Deus é de paz, amado, porque a doutrina, muitas vezes, eu falo a questão da doutrina, mas é a questão da lei, né? Porque nós que recebemos a graça e o apostolado, nós já vivemos por fé. E o apostolado, ela é a sã doutrina para os gentios, é para nós, glória a Deus. Mas Deus, Ele não é de doutrina, Ele vê a nossa fé, glória a Deus. A fé, porque Ele não é Deus de confusão. E vamos ver ainda mais um versículo aqui em 1 Coríntios, bem próximo, agora é o 12 e o versículo 11. 1 Coríntios 12 e 11. No entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, amados, o Espírito Santo de Deus, Ele é o mesmo Senhor, Ele é o mesmo Deus, e Ele reparte a cada um como Ele quer. Então, não é como a doutrina, ou seja, o homem faz uma campanha para ser abençoado, o homem faz um propósito, o homem faz um pacto para receber algo de Deus, mas Deus, Ele não é Deus de doutrina. O que Ele vê é a fé, porque para os dons de Deus operar em nós, é preciso que o Espírito Santo de Deus se manifeste, amados. E Ele se manifesta mediante a nossa fé, mediante a vontade dEle. É uma manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, Ele manifesta porque já está em nós e é segundo a nossa fé. Então, Deus não é Deus de doutrina. Glória a Deus. Ele é um Deus que vê a fé. Ele não vê a doutrina, amados. Com relação à nossa vida espiritual, com relação à nossa vida na questão da fé. Porque é preciso entendermos que a doutrina para os gentios, que a sã doutrina é também uma doutrina, mas é para nós que já vivemos por fé. E o tema da palavra hoje é: Deus não vê a doutrina, Ele vê a fé. Então Ele não vê
o propósito, ele não vê a campanha, as obras, ele vê a fé, amados. A nossa atitude de fé. Não é na questão de doutrina, é que leva muitas vezes a pessoa por obras a quererem conquistarem e a fazerem algo para receberem de Deus. Enquanto que Deus está vendo somente a nossa fé, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é de paz. Porque se você vai subir no monte, você vai se cansar, você vai pagar preço, você vai barganhar com Deus. E Deus, Ele está vendo somente a tua fé, amados. Não é um esforço físico, é a tua atitude de fé. Glória a Deus. Abba, Pai. Então vamos ver Gálatas, o capítulo é o 5 e o versículo é o 6. São todos próximos aqui. Gálatas 5, o versículo 6. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Então Deus não está vendo se a pessoa é gentil, se ele é judeu, se ele está fazendo as práticas das obras da lei para ele agir ou para ele operar. Ele opera, o Espírito Santo de Deus opera e manifesta mediante a fé, amados. É o que faz manifestar, o que faz operar na vida de nós, os crentes, é a fé, não é a obra, não é a doutrina, porque não há importância para Deus, porque nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Então o homem ele não tem glória alguma, né, na questão doutrinária, né, porque não há valor algum, nem que seja gentil ou judeu, seja nós agora que estamos na graça, seja os irmãos que estão fazendo campanha e propósito ainda no sistema religioso. Para Deus, Ele está vendo a fé que opera pelo amor. Eu lembro que eu fui curada, né? E eu falei com a líder lá, quando eu saí, que eu recebi o entendimento na graça, e ela disse: mas irmã, você foi curada na nossa igreja. Então, ser curada na igreja dela, mas eu fui curada por Cristo, né? Através da minha fé. Então, amados, mesmo que eu estando no sistema religioso, Deus manifestou na minha vida. Eu estava fazendo campanha, mas o Espírito manifestou porque Ele viu fé. Então é a fé que Deus vê. Ele não está vendo a campanha, Ele não está vendo a obra morta, Ele está vendo a fé. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, amado. Porque se você viver de obras mortas, você anula aquilo que Cristo fez e não está reinando em vida, na questão do entendimento, né? Você não está recebendo as revelações da graça de Deus. Mas a palavra que eu trouxe hoje para você, do Espírito Santo de Deus, com relação à manifestação de Deus, Ele vê a fé. Porque Deus não vai deixar de curar uma ovelha que crê, porque ela está fazendo uma campanha de 7 dias, de 3 dias, um propósito. Deus não vai deixar de curar porque ela está fazendo um propósito. O princípio de Deus é fé. Então, se a ovelha crê, o Espírito Santo de Deus manifesta. Por isso que no sistema religioso, muitas ovelhas são curadas, recebem o mover de Deus, só não estão recebendo a revelação, amados. Veja que
ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma coisa, e você receber cura, o manifestar de Deus em nossa vida é outra coisa, porque Deus não é doutrina, né? Mas o entendimento, ele vem por revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. O entendimento. Então nós precisamos estar debaixo do apostolado para que nós possamos receber. E o apóstolo Paulo finaliza: o que importa é a fé que opera pelo amor. Então o que importa, amados, é a fé, não é a doutrina. Por isso que Deus não é Deus de confusão, porque Ele opera através da fé, amados. É a fé. O princípio de Deus para nós é a fé, porque o tema, Deus não vê a doutrina, Ele vê a fé. Com relação à nossa vida de fé, Ele vai estar vendo a nossa fé. Então não há diferença para Ele dos que estão na graça ou dos que estão na lei. Com relação à fé, Ele manifesta naqueles que creem nele, porque Ele não é doutrina e Ele não vê a doutrina. Glória a Deus por isso. Abba Pai. Eu fiquei muito feliz quando Deus me revelou, me deu esse entendimento, porque os irmãos do sistema religioso já vivem sem entendimento e não receberem, né, a manifestação de Deus na vida deles, né? Vejam o povo de Israel, um povo rebelde, né? Eles eram guiados por Moisés, eles não eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. E vejam que Deus fez sinais, fez prodígios, maravilhas. O povo fazia, o povo idólatra no meio também dos irmãos ainda hebreus, né? E fazendo coisas desagradando a Deus. E Deus manifestando na vida deles, porque Deus não é doutrina, amados. Glória a Deus. Ele não vê a doutrina, ele vê a fé. Então tinha um povo orando, um povo clamando. E Deus ouviu a oração do povo de Deus. Glória a Deus. Viu a fé do povo de Deus. Então Deus vê a fé. E como viver da fé? Já que Deus vê a fé e não vê a doutrina, como viver a fé? Vamos ver alguns versículos, Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vejam, amados, que o justo, ele viverá da fé. Então ele não vive da doutrina, ele vive da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E se ele recuar, é se ele deixar de viver pela fé, amados. Viver à toa, porque o justo, ele vive da fé. O justo vive crendo e declarando, fazendo suas confissões da palavra de Deus e não recuando, ou seja, não retrocedendo. Porque se ele recuar ou retroceder, Deus não se compraz. Ou seja, recuar, amados, não se desviou da presença de Deus, agora já está condenado. Não é isso. Recuar é você estar frio na questão da fé, você voltar a não viver mais da fé e voltar a talvez viver das obras, talvez práticas, obras infrutuosas. Nós, porém, o 39, Paulo falando para os irmãos hebreus,
Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem ou que recuam, ou seja, nós não somos daqueles que não vivem pela fé para a perdição. Então, essa perdição aqui, literalmente, não é a perdição eterna, amados, porque nós somos salvos, somos justificados e somos reconciliados. A perdição é a perdição no entendimento, porque quando você deixa de viver por fé, você perde o entendimento, amados. Você deixa de ter a comunhão com Deus, você deixa de ter, né, as revelações de Deus. Mas daqueles que creem, para a conservação da alma. Vejam que o crer é para a conservação da alma. Então, o que é a nossa alma? É onde nós cremos. O crer é para a nossa alma, é para o nosso entendimento. Então, o nosso espírito ele já está salvo e reconciliado com Deus. Então, essa perdição aqui é no entendimento, amados. Aí vem as fortalezas, aí vem as sofismas. Se nós recuarmos, nós estaremos abertos, amado, para as fortalezas do mundo, as fortalezas do sistema religioso. Do mundo que eu falo é a mídia, a globalização, né, desse sistema mundial. Porque nós vivemos por fé, crendo na palavra de Deus e confessando a palavra de Deus. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, quando nós cremos, nós estamos conservando o nosso entendimento. E quando nós recuamos, estamos perdendo o entendimento, perdendo a direção de Deus. Então, essa é a diferença, amados, de recuar da fé e de crer e permanecer, conservar a nossa mente, conservar a nossa alma. Glória a Deus. Então, Deus vê a fé e como viver essa fé. Então, é conservando, amados, fazendo as nossas confissões, as nossas declarações. E vamos ainda ler Romanos 10 e 17. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então veja, amados, como fortalecer a sua mente, veja como fortalecer a sua alma, veja como fortalecer a sua fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ler um livro de autoajuda, amados, porque existem muitos livros de autoajuda, mas são escritos por autores ou até especialistas em alguma área, mas não é a palavra de Deus. Então, para que nós possamos estarmos fortalecidos na nossa fé, no nosso entendimento, nós precisamos estar alimentados com a palavra de Deus, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós, na graça, amados, nós fazemos nossas confissões de fé, para que a nossa mente ela possa estar sendo ativada, porque de sorte que a fé vem pelo ouvir, ou seja, a revelação vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é ativada ao ouvir a palavra de Deus. Então, nós somos edificados ao ouvir. Então, o Espírito Santo de Deus manifesta, ele testifica ao nosso espírito quando nós ouvimos a palavra de Deus. Glória a Deus. Então,
aqui está a receita de viver por fé. Porque Deus vê a fé, Ele não vê a doutrina, porque Ele não é Deus de confusão. E se tiver escrito, nós cremos, glória a Deus. Então essa que é a diferença, amados, de viver por fé e não por doutrina. Porque o princípio para nós, os cristãos, é viver por fé, é viver da fé, porque Deus vê a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós somos edificados através da palavra de Deus. Vamos ler 2 Coríntios, o capítulo é o 4 e o versículo é o 13. 2 Coríntios 4 e 13. Segunda Coríntios 4 e 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O apóstolo Paulo aqui estava falando com os irmãos de Coríntios. Então ele disse: crie, no singular. Ele falando: crie, por isso falei. Então ele estava falando aos irmãos, exortando os irmãos também para crerem e falarem também. Porque ele diz: crie, por isso eu falei. Ele mesmo. Agora, também nós quem? Eu e os irmãos. Como ele estava lá, eu e os irmãos. Também nós cremos, por isso também falamos. Então a palavra de Deus para nós é crer e falar. Veja que a fé, ela é ação. Veja aqui que o verbo falar, né? Por isso falei. Ou seja, falar é um verbo, e verbo é ação, e ação é fé. Então, o que é que nós temos que fazer? Falar, temos que confessar, temos que declarar, temos que chamar a existência, temos que viver dessa fé, porque o sistema religioso, ele não ensina as ovelhas a viverem por fé, não ensina as ovelhas a serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Na graça, amados, nós aqui, o Ministério MGA, que tem a aprovação de Deus, nós ensinamos as ovelhas a viverem por fé. Ensinamos as ovelhas a declararem a palavra de Deus, a confessarem a palavra de Deus, a serem guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós recebemos a graça e o apostolado. Glória a Deus. E é esse apostolado, amados, que foi ensinado para os irmãos, a qual o apóstolo Paulo ensinou, é o que nós também ensinamos. Então ele diz: eu criei e falei. Nós também cremos e falamos. Então ele estava exortando aos irmãos, assim também como eu creio e falo, e também digo aos irmãos: cremos e por isso falamos. Então, aqui, amados, é a teoria, mas temos que praticar, porque a fé vem pelo ouvir, e nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações, aí chega a hora de praticar, chega a hora de nós exercermos a fé, amados. Temos que praticar, porque Deus vê a fé. Glória a Deus. Ele não vê a doutrina. Abba, Pai. Glória a Deus. Eu separei 2 textos aqui pelo Espírito Santo de Deus para nós vermos agora a fé na prática.
Eu vou ler dois textos, amado, ainda da lei, ainda no livro histórico, mas a fé na prática. Vamos ler Mateus, capítulo 8, o versículo é o 5 ao 8 e depois somente o 13, para não ficar muito extensa a leitura, né? Os amados podem lerem depois todo o texto, mas vamos ler somente esses. Separei dois textos de práticas da fé, né? Porque estava falando de teoria, agora vamos falar de prática. Mateus 8, versículos 5 ao 8 e depois somente o 13. Aqui fala sobre o centurião de Cafarnaum. O 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Versículo 8. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Vejam que aqui o centurião, ele não fez campanha. Aonde que está uma campanha de oração aqui, amados? Nessa prática de fé do centurião. Aonde que está um propósito de jejum para Deus abençoar? Aonde que está a vigília da bênção, né? A vigília dos milagres, como eu já vejo aí várias campanhas. Então, não está escrito, amados, isso na Bíblia. O que Deus vê é a fé, amados. Deus vê a fé. Glória a Deus. Então, Deus aqui não interrogou ele para perguntar: olha, tu é um judeu, né? Ou tu é um fariseu. Ele não interrogou, né? Vamos ao 13. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Então, amados, vejam que aqui a fé na prática. E a fé na prática foi conforme a tua fé. Foi conforme a tua campanha? Foi conforme o teu propósito? Foi conforme a tua subida do monte, amados? A tua corrente, a campanha de 7 dias, o teu jejum? Foi segundo o teu esforço? Foi segundo as tuas obras? Não, amados. Então, o que o Espírito Santo ensina hoje para a igreja de Cristo hoje, amados, é que a igreja precisa viver da fé. Glória a Deus. Porque se a igreja de Cristo estiver vivendo de obras, amados, Deus, ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de ele não vê a doutrina, ele está vendo a fé. Então é simples, amado. É simples. A vida do cristão é viver da fé. Então, no versículo 13, disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Vejam que foi na mesma hora que o criado foi curado, amados. Não é como eu já vi campanhas do Naamã, tem que dar 7 mergulhos. Então a gente não vai para o ministério para mergulhar 7 vezes, mas aí são 7 dias a campanha, né? Eu já participei. Então vejam que aqui é a fé, amado. É a atitude de fé. E o centurião, ele teve uma atitude de fé, porque ele foi até Jesus. Ele teve uma atitude de fé. Porque o que nós lemos? Cri, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Então ele teve uma
atitude de fé. Vejam que aqui estamos no livro histórico, mas eu estou falando para os irmãos a fé na prática, e é conforme a tua fé, não é conforme a tua campanha, não é conforme o teu esforço, não é conforme a tua atitude, do teu mérito, é conforme a tua fé. Oi. Então aqui nós vamos ver mais um texto, né, dado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado para as ovelhas, a mulher do fluxo de sangue. Então aqui nós vamos ver mais uma atitude de fé e veremos aqui a fé na prática, amados. Porque eu estou falando de teoria, porque Deus não vê doutrina, Ele vê a fé. Então aqui são dois exemplos de que Deus vê a fé, amados. Vamos ler Marcos, o capítulo é o 5, o versículo é o 28 ao 29 e depois somente o 34. Marcos 5, 26 ao 29 e depois somente o 34. Marcos 5, 26 ao 29. E, havendo padecido muito à mão de vários médicos, gastando o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava, quando, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Vejam aqui, amados, no 27, ouvindo falar de Jesus. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus, ou seja, Jesus cura, Jesus salva, né? Jesus liberta, porque naquele tempo ainda não estava consumada a obra, mas Jesus curava, ainda como Ele cura, ainda hoje, glória a Deus. Então foi ouvindo falar de Jesus. Então como foi que ela creu, amados? É pelo ouvir. Por isso é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Então ela teve o quê? Uma atitude de fé, amados. Ela não ficou esperando, orem por mim, faça algo por mim, alguém faz alguma coisa aí por mim, coloca meu nome aí na oração, coloca meu nome na campanha. Não, amados, é simples a atitude de fé da mulher do fluxo de sangue, e Deus viu a fé. Deus viu a atitude de fé. O que ela teve, amados, foi uma atitude de fé. Veja que ela não fez campanha, veja que ela não fez propósito, veja que ela não levou o nome dela para a lista do caderno de oração das subidas dos montes. É uma fé, amados, a qual a fé dela mesma, a atitude de fé dela mesma, glória a Deus. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela foi determinada, amados. Se eu tocar nas vestes, se eu tocar nas orlas, eu não preciso nem que ele me veja, eu não preciso nem que ele fale, eu não preciso nem falar com ele. A fé dela foi ativada ao ouvir Jesus, falar de Jesus, ou seja, ouvir a palavra também hoje, amados. Ouvir a palavra traz o perfeito direção de Deus, ativa também a nossa fé. O 29, imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Então, amado,
Vejas aqui que Deus não é Deus de confusão. O mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Então Deus continua, amados, não vendo a doutrina, Ele viu a fé. Então Ele vê a fé, amados, é atitude de fé, não é a doutrina. Mas o povo de Deus ele é ensinado a doutrina, o povo de Deus é ensinado as campanhas, o povo de Deus ele é ensinado os propósitos, os pactos diante de Deus. Mas nós ensinamos, amados, a palavra de Deus como ela é, e o apostolado como ele tem que ser, a graça como ela é, e o apostolado como tem que ser. E nós vivemos por fé, o justo vive por fé. Então tenha a sua atitude de fé. Aqui a fé é na prática, porque nós falamos da teoria e agora é a prática. Então são dois testemunhos aqui de operação, de milagres, de sinais, de prodígios e de maravilhas, tão somente pela fé. Então agora eu vou ler só o 34. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Então, foi a campanha, amados? Foi o propósito? Foi as obras daquela mulher? Ou foi uma atitude de fé? Então, foi uma atitude de fé, a qual Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Salvou, amados? Não salvou na questão espiritual. Salvou porque ela estava acometida há 12 anos. Tudo que ela tinha já tinha gastado, já tinha usado. Ela já estava estagnada, até mesmo as suas forças. Então ela estava o quê? Perdida, amado. Então ela se salvou, ou seja, ela teve vitória, glória a Deus, ela foi vitoriosa. Filha, a tua fé te salvou, ou seja, a tua fé te curou, amém? Então o que curou ela, amados, foi a fé. Então é isso que Deus vê, porque Ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é a tua fé, então é a nossa fé, amados, que movimenta, que manifesta o Espírito Santo de Deus. E não é a doutrina, mas é a fé. Por isso que o nosso tema é: Deus não vê a doutrina, Deus vê a fé. Porque aqui nós vimos dois testemunhos, a qual nenhum deles fez nenhuma campanha. Onde que está escrito, amado, que tem que fazer campanha? Campanha da libertação, pacto dos milagres, né? São tantas coisas, são tantas heresias que trazem fardo, pesos para as ovelhas. E Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então, se o que você está vivendo hoje não está lhe trazendo paz, mas está trazendo fardo, então isso não é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus para nós é que nós vivamos pela fé, porque Ele vê a nossa fé, amados. Glória a Deus. Abba, Pai. Eu vou ler aqui Gálatas capítulo 2 e o versículo 16. Gálatas 2 e 16. Gálatas 2 e 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo
também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, amados, o homem não é justificado pelas obras da lei, ele é justificado em Cristo, por fé. Então, no último versículo, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, pelas obras da lei ninguém será abençoado, porque nós já somos abençoados no Espírito e pelo que Cristo já fez. Então, amados, é perca de tempo estar fazendo campanhas, propósitos, pactos com Deus, e aqui no último versículo, ninguém será justificado. Então, ninguém receberá de Deus através de obras, amados. Nós não recebemos de Deus através de obras. Nós recebemos da fé. Ainda que a pessoa esteja fazendo os propósitos, mas Deus só vai agir na fé, amados. Porque Deus não é Deus de doutrina, Ele é Deus que Ele vê a fé, porque esse é o princípio que Deus estabeleceu para nós hoje, os cristãos, vivemos da fé e Ele não vê a doutrina, porque Ele é Espírito, Ele não é de confusão com o princípio que Ele estabeleceu, que é viver da fé. Glória a Deus. Então vamos finalizar com Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mais uma vez, amados, Deus testifica que Ele não vê a doutrina, Ele vê a fé. Porque concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, toda vez que o homem quer se justificar, toda vez que o homem quer fazer algo através das obras de Deus, ele não recebe, mas pela fé, pela atitude de fé que ele tem, ele recebe diante de Deus. Então, que os amados recebam a edificação da parte de Deus, o aperfeiçoamento do entendimento da parte do Espírito Santo de Deus. Que os amados irmãos recebam a mesma unidade de fé, pensando as mesmas coisas, amados, para que nós estejamos com a mesma unidade de fé. Essa mesma fé, amados, que nós cremos e que nós falamos e que nós pregamos para a glória de Deus. Então, Deus não vê a doutrina, amados. Ele vê a fé, porque Deus não é Deus de confusão. Então, essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.